estou me dirigindo a você, coordenador pedagógico da escola, e nós vamos conversar um pouquinho sobre questões da avaliação da aprendizagem. Tradicionalmente, eu diria assim, nos últimos 500 anos da educação ocidental, nós praticamos exames escolares. Ou seja, nós trouxemos para dentro da escola os modos de agir, os modos de ser que ocorriam na sociedade anterior ao século XVI, que era e continua sendo a seletividade. Ou seja, importamos para dentro da escola como é que nós vamos saber se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Essa foi a questão que se colocou à educação do século XVI, porque anterior ao século XVI a escola não era como nós temos hoje. A escola era uma relação de um mestre, 2 aprendizes, um mestre, 3 aprendizes, chamavam-se as oficinas de mestres e aprendizes. E a partir do século XVI começou a se pensar que um não ensinaria 2 ou 3, mas ensinaria muitos. E como se começou a pensar em ensinar uma quantidade relativamente grande de estudantes, e então a pergunta subsequente era assim: como que nós vamos saber se eles aprenderam? Para saber isso, se importou da vida social os exames que eram utilizados para seleção de profissionais, seleção de soldados para o exército, enfim, diversos âmbitos da atividade social. E se era seletivo, se esse processo era seletivo, ele foi importado para dentro da escola como seletivo. E aí, então ficou assim: quem aprende permanece, quem não aprende é reprovado. Ou quem aprende prossegue, quem não aprende é retido. E esse modelo esse modelo seletivo ele perdurou do século XVI ao século XX na educação ocidental. Qual que é a função da avaliação? A função da avaliação é garantir o sucesso em qualquer lugar, né? Na empresa, na experiência religiosa, na política, no nosso cotidiano, na família, em todo lugar. A função da avaliação é garantir o sucesso. Ela é a parceira de quem produz algum resultado, é a parceira no sentido assim, de encontrar o melhor resultado de um determinado curso de ação, né? Então, nesse sentido, todos nós apostamos no sucesso. Eu, vocês, todos os seres humanos, afinal de contas, apostam no sucesso, né? E a avaliação é a nossa parceira nesse sentido, não porque a avaliação ela produza efeitos positivos, mas porque ela é um diagnóstico que sinaliza: olha, os resultados que você obteve ainda não são satisfatórios, ou os resultados que você obteve são plenamente satisfatórios. Então, a função da avaliação é ser nossa parceira na busca do sucesso, na medida que ela sinaliza, né, que nós não atingimos ainda a qualidade que nós esperávamos estar atingindo, que nós desejávamos estar atingindo. Muitas vezes eu recebo uma pergunta assim: a avaliação resolve isso? A avaliação não resolve nada. A avaliação só pesquisa a qualidade do resultado. Agora, o que resolve é a gestão. A gestão significa aquele que administra alguma coisa para chegar num determinado resultado. Então, a avaliação diz assim: ó, o que você está fazendo, o produto da sua atividade ainda não tem o resultado que você deseja, você espera, e então você quer fazer o quê? Quer produzir o resultado que você espera ou quer aceitar que o resultado não é satisfatório e permanecer por aí? Então, a avaliação, ela produz um indicativo. E a solução decorre da gestão, decorre da decisão e do investimento na produção do resultado que se deseja, que se espera, se deseja
e se investe nele para a construção. Existe uma experiência na educação brasileira e fora do Brasil, que é o fracasso escolar. E nessa questão do fracasso escolar, nossa tradição, do século XVI para cá e nos nossos dias, é sempre dizer assim, quem fracassa é o estudante, né? Então, é o estudante que não tem desejo de estudar, o estudante que não aprende, o estudante que não lê, o estudante que se dispersa por outras experiências do dia a dia, do cotidiano, enfim. Ou então, até às vezes se amplia um pouquinho e usa alguns recursos sociológicos, assim, sujeito que vem das camadas populares e camadas desfavorecidas da população, depauperados do ponto de vista econômico, financeiro, mas também cultural, eles têm dificuldade de aprender, então produzem um fracasso escolar. E pouco tem se pensado assim, será que o fracasso escolar só decorre do estudante ou decorre também da instituição? Então, a partir de finais dos anos 1980, começou a se pensar assim, que também a instituição fracassa, né? E nesse período, no mundo e no Brasil, começou a se falar da avaliação institucional, ou seja, a instituição fracassa, ou ela pode fracassar. O Exame Nacional de Cursos, já agora dentro do governo Lula, com Cristóvão Buarque como ministro da Educação, foi substituído por um sistema chamado Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, dentro do qual tem uma prova chamada ENAD, Exame Nacional do Ensino Superior, né? Essas avaliações de larga escala, elas têm a função de dizer assim, não é só o estudante que fracassa, o sistema pode fracassar. Então nós precisamos observar se o sistema produz o efeito que promete ou se ele fracassa. Então as avaliações de larga escala têm essa função de olhar do lado do estudante. Na sala de aula, que parece que não faria sentido uma avaliação de larga escala, faz sentido uma avaliação de pequena escala, mas que é maior do que avaliar só acompanhar o estudante individualmente. Então, um professor deveria fazer pelo menos uma curva de aproveitamento da aprendizagem dos seus estudantes. E essa curva de aproveitamento revelaria, vamos dizer assim, os efeitos que as suas aulas produzem sobre o grupo, não sobre o estudante individual. Então, vamos dizer assim, a curva é muito simples, não precisa nenhuma sofisticação estatística. Se eu tenho 50 alunos, quantos desses tiraram nota 1, numa escala de 0 a 10, por exemplo? Quantos tiraram 2, quantos tiraram 3, quantos tiraram 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos supor que dos 50 estudantes, 5 tiraram 8, 9 e 10. 45 tiraram 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, etc, etc. O que isso está revelando? Que esse professor, né, eu como professor, estou ensinando 5 pessoas e 45 não. Então, uma pequena curva estatística pode demonstrar a fragilidade do meu trabalho, o fracasso do meu trabalho, não é? E é claro, eu posso dizer assim, mas nesse fracasso tem também o estudante, tem as condições, tem tudo isso, mas é importante, com uma curva de aprendizagem que revela uma fragilidade, é importante a gente olhar para o que está ocorrendo para o sistema. Então, a avaliação não pode ser só da aprendizagem do estudante, mas precisa ser do sistema, e dentro do sistema a sala de aula, de tal forma que a gente possa olhar assim, quem fracassa? Pode ser que quem fracassa é quem ensina, não é? É o sistema que pode estar fracassando. E se o sistema está fracassando, o que é que vamos fazer para ele não fracassar? Se o estudante individual está fracassando, o que nós vamos fazer? É o que tradicionalmente vem se chamando de recuperação, né? Então, são soluções do gestor para encontrar uma solução satisfatória no sentido de buscar um resultado positivo.
É importante a gente pensar que o ato de avaliar é um ato de investigar, é um ato de produzir conhecimento, né? Ele se assemelha à pesquisa científica, ou ele equivale à pesquisa científica, a diferença está no resultado que se espera. A pesquisa científica pretende desvendar como que funciona a realidade, a avaliação pretende desvendar qual é a qualidade da realidade. Então, pela ciência, me interessa saber qual é a causa e qual é o efeito, ou quais são as múltiplas causas que produzem um determinado efeito. E, se eu puder manipular as causas, ou trabalhar, operar com as causas, eu posso modificar os efeitos. E eu poder trabalhar com as causas é o que nós chamamos hoje de tecnologia. Então, a ciência produz um conhecimento, a tecnologia produz soluções a partir do conhecimento. Vamos fazer um paralelo com a avaliação. A avaliação produz um conhecimento da qualidade do resultado de alguma coisa, e na medida que eu produzo esse conhecimento da qualidade, a tecnologia seria a intervenção. Se o resultado que eu obtenho da minha ação ainda é insatisfatório, a pergunta: o que é que eu vou fazer para ele vir a ser satisfatório? A avaliação necessita de ser praticada com o rigor da metodologia científica. Se ela não for praticada com esse rigor, ela é pura e simplesmente expressões de subjetividade, de juízos subjetivos, de juízos emocionais e assim por diante. E não é que a subjetividade e a vida emocional não estejam presentes na avaliação, mas o rigor metodológico vai propiciar minorar muito as expressões emocionais que muitas vezes se fazem bastante presentes nas práticas avaliativas, porque parece que elas são só subjetividade. E no caso de coleta de dados sobre a aprendizagem do estudante, é preciso que o instrumento tenha sistematicidade, ou seja, ele cubra tudo o que foi ensinado para o estudante e que é essencial. Não pode ser um ponto que outro ponto, não pode ser perguntas aleatórias, mas precisam de ser perguntas mapeadas, consciente e logicamente. Senão, nós vamos entrar naquela coisa assim: ele errou tudo o quê? Não é? É preciso sistematicamente eu poder dizer assim: ele não aprendeu isso, não aprendeu isso, não aprendeu aquilo. Para isso eu tenho que ter um mapa do que eu quero saber. E esse mapa vai guiar a construção do instrumento, vai guiar a construção, vai guiar a correção do instrumento, vai guiar a leitura dos resultados, né? Então, eu tenho um mapa, descritivo da aprendizagem do estudante. Isso é preciso levar em consideração num teste, numa redação, numa monografia, enfim, né, nos múltiplos instrumentos que a gente usa. A segunda coisa é que esses instrumentos precisam ser vazados numa linguagem compreensível para o estudante. Terceira característica é que esses instrumentos têm uma compatibilidade de conteúdo com o que foi ensinado. Conteúdo que foi ensinado, portanto, informações, habilidades e competências que tenha o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de complexidade e a mesma metodologia com que foi ensinado. Se não, eu ensinei uma coisa, peço outra. Essa distorção entre eu ensinar uma coisa e pedir outra significa que eu não estou descrevendo bem o desempenho do estudante, né? E a última coisa, tem que ter alguma precisão. Então, o instrumento as perguntas precisam ter alguma precisão. Significa que o estudante tem que entender como eu entendo a pergunta, ou eu tenho que entender como o estudante entende a pergunta. Ela não pode ser genérica. Pois é, outro passo é assim: depois que eu descrevo, isso que eu descrevi já é satisfatório? Então, para saber se alguma coisa é satisfatória, o único caminho disponível epistemologicamente é a comparação, é comparar o descrito com um padrão ou um critério. Tem um critério que permite observar se a realidade é qualitativamente positiva ou negativa.
Esse critério, no caso da aprendizagem, nós estabelecemos no dia que nós planejamos o ensino. Eu vou ensinar alguma coisa e espero que qualidade, não é? Qual é o padrão de qualidade, qual é o padrão de expectativa. Então, o instrumento, a coleta de dados através do instrumento me revela o desempenho e eu comparo esse desempenho revelado pelo instrumento com o padrão de qualidade. Se for satisfatório, ótimo. Se não for satisfatório, é o terceiro passo da avaliação, que é a intervenção. Então, disso nós podemos tirar duas consequências do ato de avaliar. Uma é do ponto de vista pedagógico e a outra do ponto de vista político. Do ponto de vista pedagógico, a avaliação, ela, como subsidiária do sucesso, ela garante pedagogicamente que a gente possa chegar, que nós possamos chegar ao resultado desejado. Não chegou ainda, vamos reinvestir para chegar ao resultado desejado. Pedagogicamente ainda, a avaliação é inclusiva, né? Enquanto os exames escolares que excluem, que reprovam ou que retêm a avaliação, diria assim, olha, ainda precisa trabalhar mais para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto aprenda o necessário. Significa que ela convida a produção do resultado pedagógico, porque nós estamos trabalhando pedagogicamente. Politicamente, a avaliação ela é um recurso que sugere e propicia a educadores que assim desejarem estar investindo na equalização social. Não é que a educação equalize a sociedade, mas ela, junto com outras instâncias sociais, ela equaliza, ela democratiza, vamos dizer assim, a sociedade. Mas para democratizar a sociedade, é preciso que todos aprendam tudo o que for necessário de ser aprendido. Então, se eu planejo aquilo que é necessário de ser ensinado e aprendido, mas não foi aprendido, não serviu para nada. Mas se eu planejo aquilo que é necessário de ser aprendido e eu verdadeiramente invisto para que todos aprendam o necessário, eu democratizo não só o conhecimento, não só a cultura, mas eu ofereço aos educandos um recurso de democratização da vida social. Eles vão disputar o seu lugar na vida social. Então, a prática da avaliação da aprendizagem, ela não só tem uma eficiência do ponto de vista da execução do projeto pedagógico, mas ela tem uma consequência política revolucionária fundamental, que é subsidiar a busca do melhor resultado para todos. Portanto, ela tem a ver com a democratização, não só do ensino, mas a democratização da sociedade. E por isso que vale a pena investir nela, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, agradeço a SM, essa oportunidade de estar aqui fazendo esse depoimento e esse contato com um coordenador, os coordenadores das escolas, e que se desdobrarão, acredito, se desdobrarão para os educadores desse país, né? Eu sou muito grato por isso. E desejo a todos vocês, desejo a mim, desejo a educação brasileira mais sucesso, né? Mais sucesso significa melhores resultados da aprendizagem dos nossos educandos, portanto, uma elaboração sociocultural mais significativa para todos nós. Muito agradecido.